O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus fala da necessidade de nós nascermos de novo. E aqui ele está falando com Nicodemos, esse diálogo com um homem muito sábio, que conhecia as Santas Escrituras, mas não estava entendendo aquilo que Jesus estava propondo, falando desse novo nascimento. Nós sabemos que Deus nos deu a vida. Nós nascemos de maneira biológica e Deus seja louvado porque é um dom, é uma graça. Nós vivermos, nós existirmos neste mundo, nós podemos respirar, nós podemos ter uma família e tantas outras graças que nós podemos receber nesta vida. Mas só que Jesus está falando não de um nascimento biológico, mas de um nascimento no Espírito Santo, o nascimento na água e no Espírito. E aqui nós podemos já entender que é o sacramento do batismo. Quando nós somos batizados, nós nascemos para Deus, para o céu. Nós nos tornamos membros da comunidade celestial, cidadão do céu. O nosso nome é escrito no livro da vida. Então, queridos irmãos, nós não somente temos a vida biológica, mas nós temos a vida eterna. Deus, Ele nos habita e nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E esse nascimento se dá pelo sacramento do batismo, porque ali já não é mais uma água qualquer, mas como diz os padres da igreja, ali depois da era apostólica, no segundo século, terceiro século, o batistério é um útero onde os batizados renascem para a vida eterna. Mas só que existe um problema. A maioria dos batizados não conhece Jesus. A grande maioria dos nossos batizados não se deixam transformar pelo Espírito Santo. Nós podemos constatar o Brasil, o país que se diz mais católico do mundo, ou seja, maior número de batizados, é o país onde existe miséria, existe roubos sem cessar, infidelidade, um país da prostituição, o país do carnaval, da impureza, para dizer que, mesmo recebendo o sacramento do batismo, esse sacramento não está sendo vivido, as pessoas não
nascer. É como se tivesse nascido e morrido imediatamente, porque não recebeu a vida do Evangelho. O Evangelho não foi transmitido pelos pais e as crianças foram crescendo sem conhecer Jesus. Por isso que é necessário, mesmo depois de batizado, nós fazermos essa experiência de um novo nascimento, que nós chamamos de fusão no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Eu também, como batizado, fui crescendo, fiz uma catequese quase forçado para fazer, que não gostava de jeito nenhum. O dia que eu tive a oportunidade de fugir, eu fugia da catequese. Mas só que um dia eu tive a experiência do batismo no Espírito Santo. Tinha 14 anos e tudo isso mudou na minha vida. É um novo nascimento. As graças do batismo que eu tinha recebido começaram a se manifestar em mim. O desejo de ir à missa, o desejo de servir a Deus, o desejo de rezar todos os dias, de ler as Santas Escrituras, de perdoar as pessoas que me ofenderam, de me aproximar um pouco mais das pessoas. Isso foi acontecendo pela força e pelo poder do Espírito Santo. Por isso que esse novo nascimento que Jesus nos oferece tem que ser hoje, agora, para que nós sejamos pessoas novas, pessoas que nasceram para o alto. Não somente essa vida biológica que já é bela, mas não é suficiente, porque nosso coração deseja a eternidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que possamos nessa missa pedir um grande derramamento do Espírito Santo, porque a missa é o lugar propício onde o Espírito Santo é derramado. Porque na missa o Espírito Santo desce sobre nós para nos santificar, o Espírito Santo desce no altar para transformar o pão no corpo do Senhor, o vinho no sangue do Senhor. Ou seja, acontece aqui um grande derramamento do Espírito Santo e muitas das vezes nós não percebemos, mas hoje, apoiado nessa palavra, nós queremos dizer: Senhor, sopra-me o teu Espírito Santo, para que eu seja um homem guiado, uma mulher guiada no teu Espírito Santo, para que eu não seja mais esse homem velho, mas um homem novo que nasceu da água e do Espírito Santo. Amém. Agora faça a sua oração, vai dizendo no fundo do seu coração que você quer nascer de novo, que o homem velho seja enterrado lá nas águas batismais do nosso batismo e que venha de novo um homem novo, que ame a Deus mais e mais, que ame o próximo ainda mais.